Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos testes que eu vou fazer e vai dar muito problema esses testes, porque sim, eu tenho certeza que vai ter coisa fora da especificação. Então, antes de eu continuar, peço para você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, ficar comigo até o final do vídeo. E eu vou fazer algumas considerações aqui iniciais, tá? Mas vocês vão entender como que é arriscado para mim fazer esse tipo de teste, tá? As consequências que eu já sofri no passado, do que eu tive que abrir mão para continuar fazendo esses testes e por que esse vídeo é tão importante, porque eu preciso muito da sua ajuda. Quer saber como que você pode me ajudar? Fica até o final do vídeo para você entender todo o contexto. Ah, Bruno, eu não gosto desses vídeos, esses vídeos são chatos. Beleza, tudo bem. Se eu não tiver o apoio de vocês, eu vou ter que parar de fazer esses testes. Em questão de 1 ano, 2, todos os produtos eu tenho certeza vão estar fora da especificação e eu não vou poder fazer mais nada. Então eu preciso da sua ajuda para a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente faz aqui. Tamo junto? Posso continuar então? Vamos lá. Primeira coisa, esse é um mercado muito rico. Ah, Bruno, mas não pode ser rico? Claro que pode. Eu sou a favor de fomentar justamente as indústrias nacionais. Sempre que tem um amplificador nacional versus importado, eu tento fomentar a indústria nacional, porque se tivermos indústrias fortes, nós temos indústrias com mais condição de pesquisa e desenvolvimento, indústrias com capacidade de melhorar efetivamente os produtos, entregar um produto melhor, de mais valor agregado e, por consequência, melhorar o nosso mercado de som. Então, eu não sou anticapitalista, eu só vou citar a questão dos números e de como a máquina gira para você entender por que certas coisas acontecem quando eu faço determinados testes, tá bom? Então vamos lá. Esse é um mercado que tem um faturamento anual médio de 2 bilhões de reais por ano. Isso só som e acessórios, tá? Não estou falando autopeças, nada disso. Exclusivamente som e acessórios. Por mês, isso dá 166 milhões de reais. Então é isso que o mercado de som e acessórios fatura por mês. 166 milhões de reais. É muita grana mesmo. Então, cara, como que ficam distribuídos esses lucros? Para onde que vai toda essa grana? Como que é dinamizada essa engrenagem do mercado? Bom, eu vou citar aqui, eu vou entrar numa parte aqui de slides a respeito de alguns profissionais que compõem, né, esse mercado, mas eu peço para vocês, em primeiro lugar, deixo aqui um disclaimer, jamais generalize o profissional, jamais. Eu vou citar esses profissionais, mas assim como em toda profissão, existem bons e maus profissionais, existem boas e más fábricas, por assim dizer, fábricas com condutas dignas e fábricas com condutas escusas, por assim dizer, né? Existem lojistas dignos, distribuidores dignos, representantes dignos, assim como existem lojistas picaretas, distribuidores ali mercenários, representantes ali que só estão interessados em defender o interesse deles e tal. Tem de tudo. Fazendo aqui uma analogia, prosseguindo um pouquinho mais, existem bons e maus médicos, bons e maus advogados, bons e maus policiais. O que torna a profissão digna não é a profissão em si, e sim o profissional. Dito isso, eu posso prosseguir sem peso na consciência. Vou abrir o slide aqui. Estão vendo esse Photoshop aqui? Olha que bonitinho, ó. Estou demonstrando aqui, aqui o negócio da indústria, né? A indústria, ela represa a maior parte de todo esse capital que é movimentado anualmente, tanto é que o gráfico aqui da indústria nem cabe aqui, ó. Se comparado aí com o que o representante ganha, com o que o distribuidor ganha e com o que o lojista ganha. Mas mesmo o distribuidor ganhando tão menos do que a indústria, ele ainda tem condições de ganhar bem. Ou o lojista também, que compra direto da fábrica e revende. Porque o lojista instalador, ele quase não
vende nada. Ele prefere, na maioria das vezes, prestar o serviço de instalação de tão estreitinha que fica a margem dele para ele vender um produto. Porque realmente, quem represa a maior parte dos lucros, na maioria das vezes, é a indústria. Isso dá um poder muito grande para a indústria, que vocês vão entender mais para frente. Por que tanta gente defende as indústrias? Por que tanta gente quer estar bem na fita com as indústrias? Não é por uma questão de fanatismo. Eu, em 2017, ali, 2016, quando eu comecei a fazer os testes, eu não me atentei com tanta malícia para esses fatos, tal como eu hoje, bem mais maduro, consigo vislumbrar e consigo aqui trazer para vocês, para que vocês também enxerguem a coisa com uma questão mais madura, com um pouco mais de maturidade. Quando vocês verem alguém defendendo uma marca, nossa, arrancando os cabelos porque a marca se saiu mal no teste e tentando denegrir o meu trabalho, você vai saber o porquê realmente da pessoa estar fazendo isso. Esse é o intuito principal desse vídeo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela. Essa tabela aqui, ó, é um exemplo de uma distribuidora que fatura 300 mil por mês. Um exemplo. Exemplo que eu estou tirando com base no meu faturamento antigo, quando eu tinha uma distribuidora. Vejam bem, aqui eu só estou colocando linha aqui de amplificadores, é uma marca fictícia, né? Marca NUT. E vamos ver aqui, ó, o que a gente paga de imposto, né? O que a distribuidora paga de imposto, quanto que ela realmente consegue ganhar do produto. Então, o cara que acabou de abrir o CNPJ e pede uma tabela lá para a fábrica, né, abriu o CNPJ de indústria, ele vai ter mais ou menos uma tabela assim, com nada de desconto. E se vocês verem aqui, ó, o valor de mercado, vamos pegar aqui de um amplificador de 400, o valor de mercado 289. O custo para essa distribuidora aqui, sem descontos nenhum, né, além do básico ali, 287, quer dizer, a margem de lucro, 0,5%, é muito pouca margem. O lucro por cada amplificador, R$1. Então, por mais que a empresa tenha lucro aqui, tá vendo, ó, vendendo 300 mil por mês, tal, tem um lucro aqui de 1.800, o lucro real, na verdade, não existe. A empresa aqui está fechando em prejuízo, porque ela tem as despesas. Quais são essas despesas fixas? Funcionário, marketing, embalagem, marketplace, frete, um ou outro produto dá um BO, estraga, tem que substituir, às vezes no envio, perdeu, extravio e tal. Então tudo isso tem que entrar na despesa da empresa. E quanto mais a empresa vende, mais despesa ela vai ter, né? E aí, se você tiver uma margem muito estreita, você não consegue ganhar nada. Então, vamos pôr aqui que o cara ele começa com 3% de desconto à vista, né? Depois, à medida que ele vai vendendo mais, isso de forma orgânica. Eu estou citando aqui o exemplo do cara que cresce, né, da distribuidora que cresce de forma orgânica e honesta. Elas existem? Sim, obviamente existem. Lembra que eu citei um pouco anteriormente que existem bons e maus profissionais, bons e maus distribuidores. O distribuidor bom é aquele que vai crescer ali na raça, de forma orgânica, e inclusive foi assim que eu fui conquistando os meus descontos. Fui aumentando as vendas, fui me graduando, porque ali tem primeiro o desconto silver, ou desconto prata, depois vem o desconto ouro, depois o platinum, depois o desconto diamante. Então vamos supor aqui, ó, o cara que tem um desconto diamante, que era o desconto que eu consegui conquistar nas fábricas, assim, por conta assim, do puro mérito de eu vender bastante na época. Ó, 18% de desconto. Agora, olha aqui o lucro da empresa, como que sobe vertiginosamente a partir do momento, né, que a indústria abre um desconto para o distribuidor. Aí aqui, ó, tem um lucro, paga as despesas e sobra um lucro real. Bacana, isso é lucro da empresa, isso não era meu salário não, só para vocês entenderem. Porque depois eu tenho que pegar isso aqui e remanejar em estoque, remanejar em crescimento da empresa, tá bom? Mas era mais ou menos assim que a minha empresa operava. Dentro desse cenário aqui, dentro desse patamar que eu estou apresentando aqui para vocês. Aí o que acontece? Quando você expõe a sua
opinião, quando você faz os testes e você contraria as indústrias, não estou dizendo que são todas que fazem isso, mas as indústrias menos maduras, por assim dizer, e as mais autoritárias, vão lá e fazem isso aqui com você do mês para o outro. Ó. Ah, você tá com desconto? Não, você não vai mais ter desconto. Pum! Do mês para o outro, você estava tendo ali, a empresa estava tendo 40 mil de lucro, passou a ter do mês para o outro, do nada, 13 mil só que de prejuízo. Tá vendo esse menos aqui, ó? Isso representa nada mais, nada menos do que prejuízo. Então, assim, a indústria tem esse poder de escolher quando que ela vai estragar literalmente a vida financeira da empresa, né? Ou do camarada ali que contrariou a vontade dela. Então, só vou aumentar aqui, dar o zoom para o pessoal ver que aquilo ali está em menos, ó. Tá vendo ali? Ó, isso aqui é um menos. Ou seja, está fechando em prejuízo. Então, isso aconteceu comigo. Meus descontos evaporaram a partir do momento que eu comecei a falar a verdade aqui para vocês, falar aqui do que não estava dando a potência, do que não estava legal. Meus descontos simplesmente sumiram. Como que eu fiz para me manter? Lembra que eu citei que, felizmente, nem todas as indústrias têm essa política assim? Então, algumas indústrias ainda mantiveram ali o desconto, apesar de eu pegar no pé de todo mundo, e eu consegui segurar a onda ali. Consegui segurar, mas algumas coisas eu já tive que tirar de linha, porque simplesmente não estava dando nada, eu estava arcando com prejuízo, porque eu movimentava, né, pagava imposto, pagava funcionário para movimentar tudo aquilo e tal, mas no final não tinha lucro com os produtos. Então esse é o poder que a indústria tem por represar todo esse lucro. Vocês estão entendendo? Agora eu vou explicar para vocês por que alguns distribuidores, tá vendo? Alguns distribuidores, alguns lojistas, né? O fanboy é retardado mental, mas também principalmente representantes, né? Por que alguns representantes? Por que todas essas pessoas caíam matando quando tinha teste meu e o produto era reprovado? Tentava usar argumento técnico, tentava denegrir meu trabalho, falar que eu era louco, falar que eu estava desfavorecendo um para favorecer o outro. Por que esses caras fazem isso? Lembra que eu expliquei que tem como o distribuidor ganhar esses descontos de forma orgânica? Ele vai vendendo mais e tal, e ele vai conquistando os descontos, vai lá, conquistou o desconto ouro, conquistou o desconto platino, conquistou o desconto diamante. À medida que ele vai conquistando os descontos, o lucro total da empresa vai crescendo de forma orgânica. Mas às vezes o cara não tem ainda esse lucro que seria o diamante, tal, a graduação de desconto lá diamante. Ele está um pouco abaixo, ou então até tem, mas quer ficar bem na fita com a indústria. Aí o que ele faz? Vou defender essa indústria com unhas e dentes, vou virar fiel escudeiro da indústria. Aí ele vai lá, defende, posta nos grupos, posta em tudo, depois manda lá pro privado do representante da empresa. Tá vendo, ó? Eu fiz isso aqui, ó. Ó, me dá um desconto a mais. Aí, simplesmente a empresa, a indústria, né, graduando um pouquinho o desconto dele, ele passa a ter um desconto mais. Aí a indústria também, em situações... Como que você está falando isso, Bruno? Olha, eu fui 10 anos de distribuidor, eu sei exatamente como funciona, quais são os mecanismos. Tá vendo essa aba aqui de impostos, ó? Ele está deixando de lucrar bastante por conta desse cara aqui, ó, dos impostos, tá? Aí a indústria, quando o cara é muito chegado, é muito puxa-saco, a indústria fala assim, não, então faz o seguinte, eu vou vender para você com 10% de nota, você paga 10% de imposto. Então, por exemplo, se aqui o imposto é 15%, passa a ser 1,5%. Se aqui o imposto é 18%, passa a ser 1,8%. O cara salta do lucro de 40 mil, por exemplo, para 100 mil. Isso do mês para o outro. Como que ele conseguiu isso? Puxando o saco, sendo amiguinho, tal. E ele sabe que ele só tem isso tudo aqui de lucro, que ele só tá bem na fita assim, porque ele foi lá e
defender o interesse da empresa. Ele sabe disso. Ele sabe que se ele abrir a boca para criticar qualquer atitude da empresa, que ele vai perder essa mamata aqui. Primeiro ele vai perder a possibilidade de comprar com nota baixinha, depois vai perder a graduação do desconto dele, aí a empresa dele que antes dava lucro começa a dar prejuízo, ou então começa a dar um lucro muito baixinho, tal. A indústria tem esse poder. Então é por isso que é tão comum você ver lojista defendendo indústria, distribuidor defendendo indústria, e o representante está ali para defender a marca, ele vai defender mesmo. Embora eu já tenha visto representantes, eu lembro aqui de um representante, cara, eu vou citar ele aqui, ele já faleceu. Ele era representante da JBL. A JBL eu vou citar também porque ela foi uma indústria muito séria. Por mais que eu tenha cobrado, lembra quando eu cobrei o Vulcano 2.0, fiz aquele AUE? Eles nunca cortaram um desconto meu por causa disso, nunca. E o representante em questão, que já faleceu, é o seu Carlinhos. Eu fico até emocionado de lembrar dele, porque eu tinha ele como um verdadeiro amigo. Um senhorzinho muito louco mesmo, um senhorzinho prata fina. Ele falava assim pra mim: pô, Bruno, esses caras estão de brincadeira. Você tá fazendo errado, você tem que botar a boca no trombone mesmo, você tem que arrebentar tudo, tem que mostrar pros caras trabalhar direito. Hoje, eu posso contar isso, porque né, ele não vai ser prejudicado de forma alguma, mas ele sempre foi muito honesto. E a JBL, por mais que eu criticasse, nunca eu tive o desgosto de abrir a tabela de preços do outro mês e me deparar com uma situação de ver meu desconto minguar, de ser prejudicado financeiramente, boicotado por eles. Não. Eles separavam as coisas, então, por isso que eu digo, a gente não pode generalizar as empresas. Certas empresas têm maturidade, certos representantes têm maturidade, certos distribuidores ficaram do meu lado. Teve um distribuidor que vendia o mesmo amplificador, vamos voltar aqui nessa tabela, e tinha o mesmo desconto que eu. O que aconteceu? Como eu perdi o desconto da noite pro dia, eu falei para ele: olha, cara, eu posso pegar de você e tal, eu até deixo você ficar com uma parte da margem para você. Não, Bruno, eu repasso direto para você e tal, que injustiça que fizeram com você e tal. No outro mês, ele recebeu a tabela sem os descontos para ele também. Aí ele foi e mandou um áudio para o gerente da fábrica. A gerente da fábrica respondeu ele: pô, mas você não tá ajudando o Bruno? O Bruno é inimigo nosso. A gente quer que o Bruno saia do mercado. Se você for ajudar ele, você vai ter que sair também. Então assim, aí eu falei, para não prejudicar ele, eu falei: cara, não me passa mais nada, eu vou me virar aqui. Foi onde eu parei, assim, fui aos poucos parando de distribuir certos produtos, né? E, cara, é uma situação assim muito injusta, mas a gente tem que dar a volta, cara. A gente tem que contornar. A vida é isso, a vida é luta. Se eu ficasse só me vitimizando, cara, eu teria quebrado. Eu dei meus pulos. Vocês estão entendendo? Para mim, a vida é isso. Então, eu espero que isso tenha mostrado por que alguns lojistas, alguns distribuidores, pessoas vão surgir do nada, vão brotar do chão defendendo as fábricas. Porque as fábricas detêm o poder de enriquecer qualquer um, cara. As fábricas detêm esse poder. Com ajustes finos na política comercial, a fábrica pode resolver a vida de qualquer distribuidor. Pode deixar qualquer distribuidor rico rapidamente. Qualquer lojista que venda, compre direto da fábrica e venda pela internet e tal, rico rapidamente também, entendeu? Basta eles fazerem uns ajustes na política, como, por exemplo, vender com a nota baixinha, dar um desconto bem gordo, né? Mesmo que o cara não tenha um faturamento tão robusto, porque 300 mil para um distribuidor não é um faturamento tão robusto. Mas mesmo que ele não tenha um faturamento tão robusto, o lucro acaba ficando bem significativo. E aí a empresa enriquece num prazo, né, bem curto. E ela consegue reinvestir e até crescer de forma exponencial. E, de repente, dali um tempo está vendendo, sei lá, 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, e esse lucro vai só se multiplicando de maneira exponencial. Então, antes de eu finalizar, por que eu estou contando tudo isso aqui para vocês? Para vocês entenderem do que eu abri mão para poder fazer esse trabalho para vocês e
Por que eu preciso tanto da ajuda de vocês? Né? Eu preciso de reserva de capital para eventuais processos. Ah, Bruno, mas e se os caras te processar? Então, claro que se o cara me processar, ele vai ter uma dor de cabeça muito grande, porque eu vou soltar uma minuta para vocês fazerem um download e todo mundo abrir um processo coletivo também contra eles. Quem fere com ferro será ferido. E vai ser muito ferro para eles. Mas, mesmo assim, eu vou ficar numa situação chata pra caramba. Outra coisa também, estudos e equipamentos de aferição. Eu preciso de grana para estudar mais, para poder trazer equipamentos de aferição. Um Audio Precision, que é um equipamento lá incontestável que as fábricas usam, é caríssimo, né? E eu preciso também profissionalizar mais o canal, trazer coisas assim que aumentem ainda mais a credibilidade do canal. Então por isso que eu sempre falo, se você puder se tornar membro do canal, se você puder participar dos nossos lotes de contribuição, tudo isso vai ser revertido para você, cara. Porque você vai ter eu aqui te defendendo os seus interesses. É isso que eu preciso. É isso que eu estou pedindo para você que me acompanha. E se você vê alguém tentando descredibilizar os testes, aí lembra desse gráfico aqui, ó. Lembra por que o cara está tentando descredibilizar o teste? Porque está tentando ficar bem na fita com esse carinha aqui, ó. Com o dono da indústria. Ele ficando bem na fita, ó. Se o lojista ficar bem na fita com o dono da indústria, o dono da indústria tem a possibilidade de resolver a vida dele, ou gerente tal da indústria, não precisa nem ser o dono especificamente, mas só dele ficar bem com a indústria é que concentra o cobre, meu amigo. A indústria é que concentra o capital. E aí, através dessa mão invisível, ela consegue mobilizar as atitudes de todos esses caras aqui que têm a alma vendida. Não estou dizendo que todos esses profissionais têm a alma vendida, mas os que têm a alma vendida, a indústria consegue mobilizar e consegue atingir diretamente o meu trabalho e me coibir, me atrapalhar a chegar no meu objetivo. E qual que é o meu objetivo? Regulamentar o mercado para que você, consumidor, tenha opções mais dignas na hora de fazer a compra, tenha produtos de mais qualidade, tenha produtos com parâmetros mais transparentes. Se eu puder contar com você, eu vou ficar muito agradecido. Vou ficando por aqui. A partir da semana que vem a gente começa os testes. Aquele abração, fiquem com Deus e até a próxima.